O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. Bom, essa obra é muito interessante, aborda muitos assuntos e também tem muitas mensagens aqui de espíritos, muitas comunicações de espíritos que estão em lugar legal no plano espiritual, espíritos mais evoluídos e espíritos que estão em locais de sofrimento, espíritos mais atrasados, assim por dizer. A comunicação seguinte foi destinada a seus filhos, em data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Onipotente e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim o manto da sua misericórdia infinita. A ele deveis agradecer os benefícios de que vos cumula. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre, a todo instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós. Felizes ainda com os vossos filhos, se os educardes nos mesmos princípios que Deus permitiu que eu vos educasse. Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se espedaçaram pela morte do meu corpo, visto como não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Onipotente, guiar-vos, encorajar-vos nessa jornada, para de novo nos juntarmos quando para vós ela estiver terminada. Caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime. A vós que a tendes, belos dias vos aguardam. Isso mesmo já vos disseram, porém a mim não estava fadado a ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois, que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos, postam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu vossa mãe. Orai sempre que a prece revigora, conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas, quando como vós encarnado estava. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus, até breve. Eu vou-lo suplico por vós, crede na bondade divina, até sempre. Viúva Foulon. Nota. Todo espírito esclarecido e sério tirará com facilidade destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas lhe chamaremos a atenção para os 2 pontos seguintes. Primeiro, a possibilidade, por este exemplo, demonstrada, de não mais ser preciso encarnar na Terra e passar a um mundo superior sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Assim, os que temem a reencarnação em virtude das misérias terrenas podem conjurá-la, trabalhando para o seu adiantamento. E assim procederá aquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo o possível por instruir-se, por trabalhar e graduar-se. O segundo ponto é a confirmação do fato de estarmos menos separados na morte do que na vida, dos seres que nesta nos foram caros. Retida pela enfermidade e pela idade numa pequena cidade do sul, a senhorita Foulon apenas conservava junto de si uma parte de sua família, estando a maior parte dos filhos e dos amigos dispersos e afastados,
obstáculos materiais impediam que os visse tantas vezes quantas porventura o desejaria. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Apenas desencarnada, a senhorita Foulon, célere, corre para perto de cada um, percorre distâncias sem cansaço, rápida qual a eletricidade, e os vê e assiste às suas reuniões íntimas, protege-os e pode, servindo-se da mediunidade, entreter-se com eles a todo instante, como se viva na terra fora. E dizer-se que a uma perspectiva tão consoladora ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. Um médico russo. O senhor P. de Moscou era um médico tão eminente pelo saber como pelas qualidades morais. Quem o evocou apenas o conhecia por tradição, não havendo tido com ele relações sequer indiretas. A original comunicação foi dada em idioma russo. O senhor P., depois da evocação, disse: perguntamos, estais presente? Espírito: sim, no dia da minha morte, vos persegui com a minha presença e resististes às tentativas que fiz para escreverdes. As palavras que ao meu respeito dissestes deram ocasião a que vos reconhecesse, e daí o desejo de me entreter convosco para o vosso benefício. Bom, como eres, por que sofrestes tanto? Porque ao Senhor aprouve fazer-me sentir duplamente, por esse meio, o preço da minha libertação, querendo ao mesmo tempo que na terra progredisse o mais possível. A ideia da morte causou-vos terror? Tinha bastante fé em Deus para que tal não sucedesse. O desprendimento foi doloroso? Espírito: não, isso que denominais últimos momentos nada é. Eu apenas senti um rápido abalo para encontrar-me logo feliz, inteiramente desembaraçado da mísera carcaça. E que sucedeu depois? Eu tive o prazer de ver aproximarem-se de mim inúmeros amigos. Notadamente, os que tive a satisfação de ajudar, dando-me todas as boas-vindas. Que regiões habitais? Acaso algum planeta? Tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço, e é neste que permaneço. O homem não pode, contudo, calcular, fazer uma ideia sequer do número de gradações desta imensidade. Que infinidade de escalas nesta escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em mundo inferior como esse, até a depuração completa da alma. Ao lugar em que ora me encontro, não se chega senão depois de uma série enorme de provas, ou por outro, de encarnações. Logo, deveis ter tido muitas existências. Nem podia ser de outra maneira. Nada há excepcional na ordem imutável do universo, estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir depois da luta vencida. Assim, se grande for aquela, é que também esta o foi e necessariamente. Mas a vida humana é tão curta que a luta apenas se trava por intervalos, que são as diferentes e sucessivas encarnações. É fácil, pois, concluir que, estando eu num dos graus elevados, o atingi depois de uma série de combates nos quais Deus me permitiu saísse vitorioso algumas vezes. Em que consiste a vossa felicidade? Espírito: isso é mais difícil de vos fazer compreender. Essa ventura que gozo é uma espécie de contentamento íntimo, extremo, dentro de mim mesmo, não pelos meus merecimentos, que nada sou, o que seria orgulho se fosse por isso. E este é predicado de espíritos atrasados.
mas contentamento como que saturado, imerso no amor de Deus, no reconhecimento da sua infinita bondade e força. Em suma, é a alegria que nos infunde o bem, podendo supor-se ter ao seu arbítrio contribuído para o progresso de outros que se elevaram até o Criador. Ficamos como que identificados com esse bem-estar contínuo que é uma espécie de fusão do Espírito com a bondade divina. Temos o dom de ver os espíritos mais adiantados, compreender-lhes a missão de saber que também nós a tanto chegaremos. No infinito incomensurável, entrevemos as regiões em que rutilo esplêndido o fogo divino, a ponto de deslumbrar-nos, mesmo através do véu que as envolve. Mas que digo eu? Compreendeis as minhas palavras? Acreditais ser esse fogo a que me refiro comparável ao sol, por exemplo? Não, nunca. É uma coisa indivisível ao homem, uma vez que as palavras só exprimem para ele coisas físicas ou metafísicas que conhece de memória ou intuitivamente. Desde que o homem não pode guardar na memória o que absolutamente desconhece, como insinuar-se-lhe a percepção? Ficai, porém, ciente de que é já uma grande ventura o pensar na possibilidade de progredir infinitamente. Tivestes a bondade de exprimir o desejo de me ser útil. Peço-vos, me digais, útil em quê? Espírito. Posso ajudar-vos e amparar nos desfalecimentos, fortalecer nos momentos de desânimo, consolar nos momentos de aflição. Se a vossa fé se abalar e qualquer comoção vos perturbar, evocai-me, porque Deus me permitirá vô-lo fazer lembrado, atraí-vos para Ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências, que é a própria consciência, acuse de culposas. Se vos sentirdes prestes a sucumbir ao peso das más tendências, que a própria consciência acuse de culposas, chamai-me ainda, porque eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, tal como a Jesus ajudaram a carregar aquela donde tão solenemente deveria proclamar a verdade, a caridade. Se vacilardes ao peso dos próprios dissabores, quando o desespero de vós se apoderar, ainda uma vez chamai-me, para que venha arrancar-vos do abismo, falando-vos espiritualmente, lembrando deveres impostos, não por considerações sociais ou materiais, mas pelo amor que vos transfundirei na alma, amor por Deus, a mim concedido em favor dos que por ele podem salvar-se. Certo, na terra tendes amigos, os quais, compartilhando das vossas angústias, talvez já vos tenham salvo. Em momentos aflitivos, tratais de procurar esses amigos que dão conselhos, apoio, carícias. Pois bem, ficais certos de que no espaço também podeis ter amigos úteis e prestativos. É uma consolação poder-se dizer: quando eu morrer, enquanto à cabeceira do leito os amigos da terra chorarem e pedirem, os dos espaços, no limiar da vida, irão sorridentes conduzir-me a um lugar adequado aos meus méritos e às minhas virtudes. Por que faço jus a essa proteção que quereis dispensar-me? Espírito. Eis a razão, a vós me afeiçoei logo no dia da minha morte. É que, como espírito, vos vi do espiritismo adepto sincero e bom médium. E como, dentre tantos que aí deixei, fostes vós que vi primeiramente, logo me propus contribuir para o vosso progresso. O proveito não é apenas vosso, mas também dos que deveis instruir no conhecimento da verdade.
Na vossa missão podeis ver uma prova eloquente do amor de Deus para convosco. Os que a vós se chegarem, pouco a pouco, se tornarão crentes da nova doutrina, e mais refratários, ouvindo-vos também a eles chegará, embora mais tarde, a vez de crer, desanimar nunca, caminhar sempre, apesar dos pedregulhos. Tomai-me por apoio nos momentos de desânimo. Eu não me julgo digno de tão grande favor, Espírito, mas por certo que bem longe estáis da perfeição. Não obstante, o vosso ardor na divulgação das sãs doutrina, o cuidado em manter a fé dos que vos ouvem, em aconselhar a caridade, a bondade e a benevolência, mesmo para os que convosco mal se conduzem, a resistência aos instintos de cólera, que aliás facilmente poderíeis descarregar nos que vos aflige por ignorantes das vossas intenções, tudo isso atenua a maldade que ainda possuís. Convém que o diga, o perdão das ofensas é, de tantas, uma das mais poderosas atenuantes do mal. Deus vos cumula de graças pela faculdade que vos concedeu e que deveis desenvolver pelo esforço próprio, a fim de cooperardes na salvação do próximo. Vou deixar-vos, porém, contai sempre comigo. Preciso, se faz, modereis as ideias terrenas, vivendo o mais possível com os amigos do espaço. Bernardin, 1862. Sou de há muitos séculos um espírito esquecido. Aí na terra vivi no opróbrio e na miséria, trabalhando incessantemente, dia por dia, para dar à família escasso pão. Amava, porém, o verdadeiro Senhor, e quando o que me oprimia na terra sobrecarregava o fardo das minhas dores, eu dizia, meu Deus, dai-me a força de suportar-lhe o peso sem queixumes. Espiava, meus amigos. No entanto, ao sair da rude provação, o Senhor recebeu-me na sua santa morada, e o meu mais caro voto foi reunir-vos a todos, irmãos e filhos, dizendo-vos, por mais cara que a julgueis, a felicidade que vos espera há de sobrelevar o preço. Filho de numerosa família, jamais tive posição e servi a quem melhor podia auxiliar-me a suportar a existência. Nascido em época de servidão cruel, provei de todas as injustiças, fadigas e dissabores que os subalternos do Senhor haviam por bem impor-me. Mulher ultrajada, filhas raptadas e repudiadas em seguida, tudo sem poder queixar-me. Meus filhos, esses, levavam-nos às guerras de pilhagens e de crimes, para os enforcarem depois por faltas não cometidas. Ah, se eu soubesses, pobres amigos, o que padeci na minha longa existência, eu esperava contudo, e o Senhor concedeu-me essa felicidade que não existe na terra. A todos vós, portanto, coragem, paciência e resignação. Tu, meu filho, guarda o que te dei e que é um ensinamento prático. Quem aconselha é sempre mais acatado. Quem aconselha é sempre mais acatado quando pode dizer, suportei mais que vós e suportei sem me queixar. Em que época vivestes? Vivi de 1400 a 1460, resposta do Espírito. Tivestes depois uma outra existência? Espírito. Vivi ainda entre vós como missionário. Sim, como missionário da fé, porém da fé pura, verdadeira, provinda de Deus e não manipulada pelos homens. E como espírito agora, tendes ainda ocupações do outro lado da vida? Espírito. Acreditarias então que os espíritos ficassem de braços cruzados? A inação, a inutilidade, ser-nos-ia um verdadeiro suplício. A minha missão é guiar centros espíritas aos quais inspiro bons pensamentos, ao mesmo tempo que me esforço por neutralizar os maus sugeridos por maus espíritos. Bernardinho.
a condessa Paula. Bela, jovem, rica e de estirpe ilustre, esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos, em 1851. Seu necrológio é daqueles que podem resumir-se nestas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem e abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atenuar o mal em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe conspurcara os lábios. Sem arrogância, sem austeridade, era, ao contrário, com benevolência, sem forçada familiaridade, com que tratava os fâmulos, despercebida, ademais, de quaisquer aparências de superioridade ou de humilhante proteção, compreendendo que pessoas que vivem do trabalho não são rendeiros e que, conseguintemente, têm precisão do que se lhes deve, já pela sua condição, já para se manterem, jamais reteve o pagamento de um salário. A simples ideia de que alguém pudesse experimentar uma privação por sua causa ser-lhe-ia um remorso de consciência. Ela não pertencia ao número dos que sempre encontram dinheiro para satisfazer os seus caprichos, sem pagarem as próprias dívidas. Não podia compreender que houvesse prazer para o rico em ter dívidas e humilhada se julgaria se lhe dissessem que os seus fornecedores eram constrangidos a fazer-lhe adiantamentos. Também por ocasião da sua morte só houve pesares, nenhuma reclamação. A sua beneficência era inesgotável, mas não essa beneficência ostentativa à luz meridiana, e assim exercia a caridade de coração que não por amor de vanglórias. Só Deus sabe as lágrimas que ela enxugou, os desesperos que acalmou, pois tais virtudes só tinham por testemunha os infelizes que assistia. Ela timbrava, além disso, em descobrir os mais pungentes infortúnios, os secretos, socorrendo-os com aquela delicadeza que eleva o moral em vez de o rebaixar. Da sua estirpe e das altas funções do marido decorriam-lhe onerosos encargos domésticos, aos quais não podia eximir-se, satisfazendo plenamente as exigências de sua posição. Sem avareza, ela o fazia, contudo, com tal método, evitando desperdícios e superfluidades, que metade lhe buscava do que a outra em fora preciso para tanto. E desse modo, se permitia facultar da sua fortuna maior quinhão aos necessitados, destinando a renda de uma parte dessa fortuna exclusivamente a tal fim. Considerava-a sagrada e como de menos a despender no serviço da sua casa, e assim encontrara meios de conciliar os seus deveres para com a sociedade e para com os infortúnios. Um dos seus parentes, iniciado no espiritismo, evocou-a 12 anos depois do seu falecimento e obteve em resposta a diversas perguntas a seguinte comunicação: tendes razão, amigo, em pensar que sou feliz. Assim é, efetivamente, e mais ainda do que a linguagem pode exprimir, conquanto longe do seu último grau. Mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver aí experimentado um só desgosto real. Juventude, homenagens, saúde, fortuna, tudo o que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. Mas lhe pergunto, meu amigo, o que é, no entanto, essa felicidade comparada a que desfruto agora? Esplêndidas festas da terra, em que se ostentam os mais ricos paramentos,
O que são elas comparadas a essas assembleias de espíritos iluminados, de brilho que as vossas vistas não suportariam, brilho que é o apanágio da sua pureza? Os vossos palácios de dourados salões, que são eles comparados a essas moradas aéreas, vastas regiões do espaço matizadas de cores que obumbrariam o arco-íris? Os vossos passeios a contados passos nos parques, a que se reduzem comparados aos percursos da imensidade, mais céleres que o raio. Horizontes nebulosos e limitados, que são comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se no universo infinito ao influxo do Altíssimo. E como não? Sim, são monótonos os vossos concertos, mais harmoniosos, eu diria, em relação à suave melodia que faz vibrar os fluidos do éter e todas as fibras da alma. E como são tristes e insípidas as vossas maiores alegrias comparadas à sensação inefável de felicidade que nos satura todo o ser, como um eflúvio benéfico, sem mescla de inquietação, de apreensão, de nada que nos amargure, nem de sofrimentos. Aqui, tudo ressuma amor, confiança, sinceridade, por toda parte, corações amantes, amigos por toda parte, nem invejosos, nem ciumentos. É este o mundo em que me encontro, meu amigo, e ao qual chegareis infalivelmente, se seguirdes o resto do caminho da vida, reto. A felicidade uniforme fatigaria, no entanto, e assim não acrediteis que a vossa seja desprovida de peripécias, nem concerto perene, nem festa interminável, nem beatífica contemplação por toda a eternidade. Nada disso. Porém, o movimento, a atividade, o trabalho, a alegria verdadeira, a vida. As ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos mil incidentes que se lhes filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um a outro mundo. Reunimos-nos, separamos-nos para novamente nos juntarmos e, reunidos em certo ponto, comunicamos-nos o trabalho realizado, felicitando-nos pelos êxitos obtidos. Ajustamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se por um segundo que seja. Presentemente, a terra é o magno assunto das nossas cogitações. Que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim deles auxiliarem o progresso e a evolução. Dir-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta sob as ordens de chefes experimentados. Abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhe as raízes profundas, desbastam outros o terreno, amanham estes a terra, semeando as sementes. Edificam aqueles a nova cidade sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Neste, com menos, reúnem-se os chefes em conferência e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual o seu papel. Não me julgueis simples espectadora desta grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nela trabalham. Importante missão me é afeta e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente.
Em várias existências passei por provas e trabalhos e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas a mais perigosa, a prova da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo, e antes de o tentar, eu quis sentir-me asaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos, escolhem essa prova, mas, fracos para afrontar-lhe os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem da sua inexperiência. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofrimentos, reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurais antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Paula, na terra, uma condessa. Espírito Jean Reynaud. Meus amigos, como é esplêndida esta nova vida! Semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos inebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente. Após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes, e eu vivo e desfruto as maravilhosas suntuosidades do infinito. Salvei-me não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nódoas produzidas pela ignorância na pobre humildade. A minha morte foi abençoada, apesar dos meus biógrafos, os cegos, a julgarem prematura. Lamentaram alguns escritos nascidos da poeira, e não compreenderam nem compreenderão o quanto o silêncio em torno do recém-fechado túmulo é útil à causa do espiritismo. A minha tarefa estava terminada. Os meus predecessores seguiam na nota. Eu atingira o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar. A minha morte reaviva a atenção dos letrados, encaminhando-a para a minha obra capital, atinente à grande questão espírita, que eles fingem desconhecer, mas que muito breve os empolgará. Glória a Deus! Ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina, serei um dos exploradores que balizam o vosso roteiro. Jean Reynaud. Explicação. O espírito responde a uma reflexão sobre sua morte inesperada, em idade pouco avançada, o que a muita gente surpreendeu. Quem vos disse que a minha morte não seja, de futuro e por suas consequências, um benefício para o espiritismo? Notastes, meu amigo, a marcha que segue o progresso, a direção que toma a crença espírita? Primeiro que tudo, deu-lhe Deus as provas materiais, movimento de mesas, pancadas e toda sorte de fenômenos, para despertar a atenção. Era como prefácio divertido. Os homens precisam de provas tangíveis para crer. Agora é muito diferente o caso. Depois dos fatos materiais, Deus fala à inteligência, ao bom senso, à razão fria. Não são mais efeitos físicos,
porém coisas racionais que devem convencer e congregar todos os incrédulos, mesmo os mais teimosos. É isto apenas o começo. Tomai bem nota do que vos digo. Toda uma série de fenômenos inteligentes, irrefutáveis, vão seguir-se, e o número já tão grande dos adeptos da crença espírita vai aumentar ainda mais. Deus vai insinuar-se às inteligências de escola, às sumidades do espírito, do talento e do saber. Será como um raio de luz a expandir-se e a derramar-se por sobre a terra inteira, qual fluido magnético irresistível, arrastando os mais recalcitrantes à investigação do infinito, ao estudo dessa admirável ciência que tão sublimes máximas nos ensina. Vão todos grupar-se em torno de vós e, fazendo abstração do diploma do gênio, tornarem-se humildes e pequenos para aprender e para crer. Depois, mais tarde, quando estiverem instruídos e convencidos, servir-se-ão da sua autoridade e notoriedade para levar mais longe ainda aos seus últimos limites o fim que vos propusestes, a regeneração da espécie humana pelo conhecimento racional e profundo das passadas e futuras existências. Eis aí a minha opinião sincera sobre o estado atual do Espiritismo. Evocação. Acudo com prazer ao vosso chamado, Senhora. Tendes razão, a perturbação espiritual não existe para mim. Isso correspondia ao pensamento da médium. Exilado voluntário na terra, onde devia lançar a primeira semente sólida das grandes verdades que neste momento envolve o mundo, eu tive sempre a consciência da pátria espiritual e depressa me reconheci entre irmãos. Agradeço a vossa presença, embora não creia que o simples desejo de conversar convosco determinasse a vossa vinda. Deve haver necessariamente uma tão grande diferença entre nós que só em considerá-la sinto-me possuído de respeito. Minha filha, obrigado por essa boa ideia. Entretanto, deveis saber também que, por maior que seja a distância, em virtude da conclusão das provas mais ou menos felizes e prontamente terminadas, existe sempre um elo poderoso que nos liga, a simpatia, e esse elo vindes de o estreitar pelo vosso constante pensamento. Posto que muitos espíritos tenham explicado as suas primeiras sensações ao despertar, poderias dizer-me o que experimentastes em tal conjuntura e como se operou a separação do vosso espírito? Espírito. Igualmente, qual com os outros? Senti o momento da partida que se aproximava. Mais feliz, porém, que muitos, esse momento não me infundiu angústias, porque já lhe conhecia as consequências, conquanto fossem estas mais importantes do que o supunha. O corpo é um estorvo às faculdades espirituais, e por maiores que sejam as luzes por ele conservadas, elas são mais ou menos empanadas ao contato da matéria. Fechei os olhos na esperança de um despertar feliz e, se o sono foi breve, a admiração foi imensa. Os esplendores celestes, desenvolvidos aos meus olhos, pompeavam em toda a sua magnificência. A minha vista deslumbrada emergia na imensidão dos mundos cuja existência afirmara, bem como a sua habitabilidade. Era uma miragem a revelar e confirmar concomitantemente a justeza dos meus pensamentos. O homem, por mais convencido que seja, quando fala, tem algumas vezes a dúvida no íntimo do coração, desconfiando, senão da verdade que proclama, ao menos dos meios imperfeitos empregados para demonstrá-la. Convencido da verdade que insinuava, tive muitas vezes de dar combate a mim mesmo, ao desânimo de ver, de tocar, por assim dizer, a verdade, e não poder torná-la igualmente palpável aos que dela tanto precisam para prosseguir no caminho que lhes conviria. Em vida, professáveis o Espiritismo? Espírito.
há uma grande diferença em professar e praticar. Muita gente professa uma doutrina que não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava. Assim como cristão é todo homem que segue as leis do Nazareno, mesmo sem conhecê-las. Assim também podemos ser espíritas, acreditando na imortalidade da alma, nas reencarnações, no progresso incessante, nas provações terrenas, abluções necessárias ao melhoramento. Acreditando em tudo isso, eu era, portanto, espírita. Compreendi a erraticidade, laço intermediário das reencarnações e purgatório no qual o espírito culposo se despoja das vestes impuras para revestir nova toga, e onde o espírito em evolução tece cuidadosamente essa toga que há de carregar no intuito de conservá-la pura. Compreendi tudo isto e, sem professar, continuei a praticar. Nota: essas 3 comunicações espirituais foram obtidas por 3 médiuns diferentes e estranhos entre si. Pela analogia dos pensamentos e forma da linguagem, podemos, ao menos como presunção, admitir a autenticidade. A expressão tecer cuidadosamente a toga que há de carregar é uma figura feliz que retrata a solicitude com que o espírito em evolução prepara a novas existências, conducente a um maior progresso do que o feito. Os espíritos atrasados são menos meticulosos e muitas vezes fazem escolhas desastradas que os forçam a recomeçar. Antoine Cousteau, membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1873 no cemitério de Montagnier, em Vala Comum. Cemitério de Montmartre. Membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado em 12 de setembro de 1873 no cemitério de Montmartre, em Vala Comum. Era um homem de coração que o Espiritismo conduziu a Deus. Completa, sincera e profunda era sua fé em Deus. Simples, calceiteiro, praticava a caridade por pensamentos, palavras e obras, consoante os fracos recursos de que ele dispunha, encontrando meios ainda assim de socorrer os que possuíam menos ainda do que ele. Se a sociedade não lhe adquiriu uma sepultura chique particular, foi porque lhe pareceu dever antes empregar mais utilmente o dinheiro em benefício dos vivos do que em vãs satisfações de amor próprio. Além de que nós, os espíritas, sabemos melhor que ninguém que a vala comum é tanto quanto os mais suntuosos mausoléus uma porta aberta para o céu. O senhor Cano, secretário da Sociedade, profundo materialista de outros tempos, pronunciou sobre a campa a seguinte alocução: caro irmão Cousteau, faz alguns anos, muito dentre nós, e eu, em primeiro lugar, não viríamos ante este túmulo aberto, que representaria apenas o fim das misérias humanas, e depois o nada, o pavoroso nada, isto é, onde não existia nem alma para merecer ou expiar, e consequentemente nem Deus para recompensar, castigar ou perdoar. Hoje, porém, graças à nossa santa doutrina, divisamos aqui o termo das provações, e para vós, querido amigo, cujos despojos baixam à terra, o triunfo dos labores e o início das recompensas, a que fizeram jus a vossa coragem, resignação, caridade, as vossas virtudes e, acima de tudo isso, a glorificação de um Deus sábio, onipotente, justo e bom. Sede, pois, caro irmão, o portador das graças que rendemos ao Eterno por ter permitido dissiparem-se as trevas do erro e da incredulidade que nos assoberbavam. Não há muito tempo, e nestas mesmas circunstâncias, com a fronte abatida e o coração lacerado em desânimo, nós vos diríamos, amigo, adeus para sempre. Mas hoje vos dizemos, de fronte erguida, radiante de esperanças e com o coração repleto de amor e de coragem, caro amigo, até breve, orai por nós.
Nota de Allan Kardec. Para mais detalhes e outras alocuções, ver a Revista Espírita de outubro de 1863. Um dos médios da sociedade obteve ali mesmo, sobre a sepultura, ainda meio aberta, a seguinte comunicação, ouvida por todos os assistentes, coveiros inclusive, de cabeça descoberta e com profunda emoção. Era, de fato, um espetáculo novo e surpreendente esse de ouvir palavras de um morto recolhidas no seio do próprio túmulo. Obrigado, amigos, obrigado. O meu túmulo ainda nem mesmo de todo é fechado, mas passando um segundo a terra cobrirá os meus despojos. Vós sabeis, no entanto, que minha alma não será sepultada nesse pó, antes pairará no espaço a fim de subir para o além. E como me consola poder dizer a respeito da dissolução do invólucro: eu não morri, vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não tem grandes cortejos, nem orgulhosas manifestações, se abeiram da sua campa. Em compensação, acreditai-me, imensa multidão aqui não falta, e bons espíritos acompanharam convosco e com estas mulheres piedosas o corpo que aí jaz estendido. Ao menos todos vós tendes fé e amais o bom Deus. Certamente não morremos só porque o nosso corpo se esfacela. Esposa amada, ademais eu estarei sempre ao teu lado para te consolar, para te ajudar a suportar as provações da vida. Rude ser-te-á a vida, mas repleto o coração com as ideias da eternidade e do amor de Deus, como serão efêmeros os teus sofrimentos. Parentes que rodeais a minha amantíssima companheira, amai-a, respeitai-a, cede para ela como irmãos. Não vos esqueçais nunca da assistência que mutuamente vos deveis na terra, se é que pretendeis penetrar a morada do Senhor. Quanto a vós, espíritas, irmãos, amigos, obrigado por terdes vindo a esta morada de pó e lama, a dizer-me adeus. Mas sabeis, e sabeis muito bem, vós, que minha alma imortal vive e que algumas vezes vos irá pedir preces que jamais lhes recusarei para auxiliá-la na via magnífica que lhe descortinastes na vida terrena. A vós todos que aqui estáis, adeus. Nós nos podemos rever noutro lugar que não sobre este túmulo. As almas me chamam a conferenciar. Adeus, orai pelos que sofrem. E até outro dia. Costeu. 3 dias depois, evocado num grupo particular, o espírito Costeu assim se exprimiu por intermédio de outro médium. A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Meus amigos, que belo espetáculo sobre a terra o de ver tremular os estandartes do Espiritismo. Ciência profunda, imensa, da qual apenas soletrais as primeiras palavras, e que de luzes leva aos homens de boa vontade, aos que, libertando-se das terríveis cadeias do orgulho, altamente proclamam a sua crença em Deus. Homens, orai, rendei graças por tantos benefícios. Pobre humanidade, se te fora dado compreender. Mas não, que o tempo não é chegado ainda, no qual a misericórdia do Senhor deve estender-se por sobre todos os homens, a fim de lhes reconhecerem as vontades e a elas se submeterem. Por teus raios luminosos, ciência bendita, é que eles lá chegarão e compreenderão. Ao teu calor benéfico, aquecerão os corações, tonificando-os no fogo divino, portador de consolações como de fé. Aos teus raios vivificantes, o mestre e o operário virão a confundir-se, a identificar-se, compenetrados desta caridade fraterna preconizada pelo divino Messias. Irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís como primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita, prossegui, e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis:
A morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de um minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam ditosos por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças relativamente ao pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, fui por instantes obrigado ao temor de voltar ao desgraçado corpo. Muito não tardou, porém, que me desse contas da realidade que rendesse graças a Deus. Eu bendizia o Mestre que tão bem soube incutir-me os deveres de homem que crê na vida futura. Sim, eu o bendizia, agradecia-lhe porquanto o livro dos Espíritos despertava-me na alma os elos do amor ao meu Criador. Obrigado, bons amigos, que me atraístes para junto de vós. Participai aos nossos irmãos, que estou muitas vezes com o nosso amigo Samson. Até outra vista e coragem, porque o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Daí por diante, o Senhor Custeu manifestou-se constantemente na sociedade e em outras reuniões, dando sempre provas dessa elevação de pensamento que caracteriza os espíritos adiantados. Daí por diante. A senhorita Emma, em consequência de acidentes causados por fogo, faleceu esta donzela após cruéis sofrimentos. Alguém se propusera solicitar a sua evocação na Sociedade Espírita de Paris, quando ela se apresentou espontaneamente a 31 de julho de 1863, pouco tempo depois do seu falecimento. Eis-me aqui, ainda no cenário do mundo, eu que me julgava sepultada para sempre no meu véu de inocência e juventude. Salvar-me-ia o fogo da terra do fogo do inferno. Assim o pensava eu, a minha fé católica. E se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma tímida se apegava à expiação do purgatório, enquanto pedia, sofria e chorava. Mas quem dava ao ânimo abatido a força de suportar as angústias? Quem, nas longas noites de insônia e febre dolorosa, se inclinava sobre o leito de martírios? Quem me refrescava os lábios sedentos, escaldantes? Eres vós, meu guia, cuja auréola branca me cercava, e eres vós outros, espíritos caros e amigos, que vinhas murmurar-me ao ouvido palavras de esperança e de amor. A chama que me consumia o corpo débil também me despojou das suas cadeias, e assim morri vivendo já a verdadeira vida. Não experimentei a perturbação. Entrei serena e recolhida no dia radiante que envolve aqueles que, depois de muito terem sofrido, souberam esperar um pouco. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como eu desejo que ela se torne espírita. Desprendi-me da terra qual fruto maduro que se destacasse da árvore antes do tempo. Eu não tinha sido tocada pelo demônio do orgulho que estimula as almas destitosas, arrastadas pelos sucessos embriagadores e brilhantes da juventude. Bendigo, pois, o fogo, o sofrimento, a prova, que não passavam de expiação no mundo terreno, semelhante a esses brancos e leves fios do outono, flutuo na torrente luminosa e não mais as estrelas de diamante que me rebrilham na fronte, mas as áureas estrelas do bom Deus. Emma. Em 30 de julho de 1863, espontaneamente o mesmo espírito concedeu em outro centro espírita em Évry a seguinte comunicação: os que sofrem na terra são recompensados na outra vida. Deus é repleto de justiça e de misericórdia para com os que aqui sofrem. Concede a felicidade pura e perfeita
que não se deveria temer os sofrimentos e tampouco a morte, se fosse possível aos pobres seres humanos saber os misteriosos desígnios de nosso Criador eterno. Mas a terra é um local de muitas provações e frequentemente semeados de dores bem pungentes. Seja resignado se for ferido, e diante de Deus, que é o Criador absoluto, inclinai-vos pela bondade, quando Ele vos dar um fardo pesado para suportar. Se Ele vos chama depois de grandes sofrimentos, se nenhum lamento ou murmúrio entrar em vosso coração, vereis como eram poucas essas dores e as penas da terra, quando percebeis a recompensa que Deus vos reserva. Bem cedo deixei a terra, e Deus quis me perdoar e dar-me a vida daqueles que respeitam vossa vontade. Adorai e amai de todo o coração para sempre a Deus. Acima de tudo, orai firmemente. É nisto que consiste o vosso sustentáculo, aqui na terra, a vossa esperança, a vossa salvação. Emma. O Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido a 27 de março de 1865, na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu: vejo um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Faz-se a evocação na Sociedade de Paris, a 31 de março. Caro Sr. Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu particularmente dou boas-vindas ao vosso espírito. Aliás, nunca interrompidas as nossas boas relações continuas agora. Evocando-vos, tivemos, por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes, se puderdes e quiserdes, entreter-vos conosco. Espírito, prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçado a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os grandes assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Dizei-nos primeiramente como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho da separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. Espírito, sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação à doutrina confortante e consoladora como a doutrina espírita. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculos algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espírita. Mas deixemos por hoje essas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre este assunto, máxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso, e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente,
um como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. Que dizeis dos vossos funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento, eres asais livre para apreciar